Queria que a senhora primeiro trouxesse para a gente as principais informações sobre essa investigação. Já trouxe aqui alguns fatos relacionados a esse ataque, a essa tentativa de homicídio. Que outras informações e atualizações a senhora poderia compartilhar com a gente em relação a esse caso que, repetindo, chocou o país e provocou muita indignação? Muito bom dia. Bom dia, Ítalo. Bom dia a quem estiver assistindo também. Você já resumiu basicamente o caso, né, que chocou não só aqui em Natal, mas acredito todo o país. E enquanto a atualizações, a delegacia expediu a requisição para também haver o laudo, né, feito pelo ITEP, que é o Instituto de Perícia daqui de Natal, e estamos aguardando o resultado para finalizar as investigações, que tem imagens de câmeras, os laudos médicos, né, do prontuário médico completo, e também esse laudo do ITEP, que como perícia é uma prova também muito importante. Com certeza, delegada Sânzia. Tem a própria imagem, né? Não tem como contestar um vídeo, né? Acredito que seja a prova aí mais forte em que acontece essa agressão e que obviamente a gente não vai colocar aqui porque seria, né, expor a própria vítima, né, e revitimizar, digamos assim, o que ela sofreu nos últimos dias. Delegada Sânzia, serão ouvidas testemunhas? Vai ser necessário ouvir outras pessoas ligadas ou a Juliana ou a esse ex-atleta? Esse ponto da investigação, eu acredito que a gente ainda está concluindo, decidindo. Eu prefiro manter o sigilo, né, para resguardar a eventuais testemunhas que venham a falar ou não aqui em sede de delegacia. A gente trouxe agora há pouco a informação em relação às primeiras declarações da Juliana, né, que ela não pôde falar, mas escreveu dizendo que ele falou que iria matá-la e, ao mesmo tempo, que já vinha sofrendo outras agressões, mas que não conseguiu sair desse relacionamento. E aí a gente precisa discutir outro ponto importante, que é essa dependência emocional, né, que muitas vezes a mulher tem em relação ao homem, e aí isso acaba impedindo o fim de um relacionamento abusivo, inclusive com riscos de feminicídio, de morte. É um alerta importante que a gente precisa fazer para todas as mulheres, para as famílias que estão acompanhando o nosso Povo News, de que em qualquer indício, né, de uma ação mais violenta, uma pegada no braço com mais força, um grito, um xingamento, é preciso já tomar medidas imediatas, porque isso não pode ser tolerado. Exatamente. A gente sempre fala aqui, né, no ciclo da violência contra a mulher, na violência doméstica e familiar contra a mulher, que, em regra, não se inicia com a violência física, se inicia com xingamentos, insultos, ameaças, coisas que podem até parecer simples ou banais por estarem normalizadas de alguma forma, mas que não são normais. E nesse ciclo da violência, a gente percebe que ocorre essa violência, né? Ocorre uma ameaça e depois há um período de reconciliação e de culpa da vítima, de sentimento de culpa da vítima, e novamente começa, né? O agressor começa a agredir de diversas formas, né? Não somente a física, mas também a psicológica, a moral, a financeira. Muitas vezes essa dependência do relacionamento é ligada a uma dependência financeira, e a gente pede que desde o início, né, havendo qualquer tipo de violência, comunique a polícia, registre o boletim de ocorrência, a Patrulha Maria da Penha, que pode acompanhar também. Temos mecanismos para tentar contribuir com a dignidade e o bem-estar das mulheres.
É isso, toda a atenção é importante, inclusive procurar redes de apoio, né, comunicar a família em situações semelhantes. Delegada Sânzia, o autor dessas agressões, né, esse ex-atleta e jogador de basquete, alegou inicialmente que sofria de autismo, depois disse que teve um surto por conta de claustrofobia, um surto claustrofóbico. De que forma essas alegações serão ou não aceitas pela polícia, pela delegacia? Isso pode ser, esses argumentos podem ser atenuantes nesse fato horrendo que a gente está aqui relatando, ou isso deve ser descartado diante da gravidade do caso? São teses que podem ser construídas pela defesa dele, né? Eu acredito que mais para frente, talvez no próprio julgamento, possam ser utilizadas. Inicialmente, aqui na delegacia, a gente faz a investigação, considerando como tentativa de feminicídio e, ao finalizarmos, encaminharemos todos os elementos probatórios para o Ministério Público fazer a denúncia e dar continuidade no processo judicial propriamente dito. Então, inicialmente, essas teses não são tão relevantes. Posteriormente, construída pela defesa, pode ter alguma relevância, mas inicialmente não. Muito bem, inclusive há muita indignação de grupos, né, ligados a todas as questões que envolvem o espectro autista, né, desse argumento de relacionar o autismo com atos extremos de violência. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Enfim, é aí uma tentativa de achar um álibi que, espero eu, não seja acatada pela justiça, mas a gente precisa, claro, esperar aí o desenrolar dessa investigação. Delegada Sânzia Guedes aqui com a gente, aqui eu agradeço muito a participação com a gente, um forte abraço, qualquer atualização, espaço aberto aqui para a gente conversar sobre esse tema e mais do que isso, alertar as mulheres sobre a necessidade de proteção. Eu tinha só mais uma dúvida, delegada, acabei esquecendo, sobre a lei do feminicídio, né? Ele não consumou, digamos assim, o ato, né, de feminicídio, mas foi uma agressão muito rápida. O que a nossa lei de feminicídio prevê em relação a uma possível punição? Até quantos anos de cadeia ele pode pegar com base na lei do feminicídio? A lei do feminicídio, né, foi uma atualização no Código Penal e aí prevê um tipo penal especial para os casos em que a condição de mulher, né, interfere diretamente na tentativa do homicídio e também a relação doméstica e familiar, né? São esses casos especiais que são tratados dessa forma. E aqui a pena é de 20 a 40 anos de reclusão, ou seja, ele pode pegar de 20 a 40 anos no sistema fechado. E aí, aproveitando, né, não posso terminar minha fala sem alertar a todos que em briga de marido e mulher se mete a colher, sim. A situação poderia ser ainda mais grave se não houvesse a interferência de terceiros que ligaram para a polícia militar, né? Como a gente vê nos vídeos, a vítima não tinha condições, ocorreu ela não fosse as câmeras de segurança, ninguém saberia. Então, se você escutou alguém pedindo socorro, uma briga entre casais, aqui no Rio Grande do Norte, em Natal, é o 190 e especificamente para a violência contra a mulher, o 180. A gente pede que a população em geral contribua, né, ligue para que ajude as vítimas de violência doméstica e familiar que se encontram numa situação muito peculiar, que ocorre entre geralmente duas pessoas sem tantas testemunhas. Então, quem puder contribuir ligando, a denúncia anônima também é bem-vinda. A polícia agradece porque ajuda no nosso trabalho de conter casos assim e evitar que coisas mais graves como o próprio feminicídio ocorra. Com toda certeza é um dever da sociedade ajudar pessoas que estejam em situação de vulnerabilidade. Delegada Sânzia, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Forte abraço e até a próxima.